Meus queridíssimos, Fala, presida. vamos dando... eu sei que você não está ouvindo, André, fique tranquilo. Nós vamos falar daqui a pouco sobre resiliência. Mas, senhores, deixa eu tirar meu retorno aqui agora. A gente teve um movimento agora, extrapolou um pouquinho do horário, falando então sobre inovação. Agora nós temos uma pauta sobre resiliência, mas eu sei que no final vai estar todo mundo cansado. Eu já queria convidar, chamar a atenção de vocês para os dois excelentes debates que vamos ter amanhã. Um sobre negociação e persuasão, com o nosso pessoal da tesouraria, e depois um debate sobre educação, mais uma oficina que também está sensacional. Até o Jairo deu um spoiler antes de que nós fizemos um ensaio, né? E esse ensaio era importante para que esse momento fosse realmente especial, para prepararmos até o próprio Jairo para fazer um arremate final e para nós nos criticarmos. Então, nesse spoiler, eu digo para vocês que vale a pena voltar amanhã, então, às 2 horas, desde já, deixe agendados. Então, 2 oficinas e depois a conclusão com a palestra do Jairo Cristo. Fica essa dica muito bacana. Quero agradecer mais uma vez a presença de cada um de vocês. Muito importante, isso muito nos alegra. Como já foi dito, a gente fica muito triste, é sempre difícil a gente tomar uma decisão como de cancelar um evento presencial. E esse, a gente tem certeza que será um evento muito mais proveitoso acontecendo lá no Seminário Concórdia. Hoje, teríamos condições de fazer, mas quando nós tomamos esta decisão 3 meses atrás, estava tudo sendo fechado, aeroportos, passagens não acontecia, e a gente tinha aquela impressão que a pandemia podia decolar de novo. Graças a Deus que isso não aconteceu. Mas não havia mais tempo agora também de dar um passo atrás e comprar passagem de última hora. Por isso estamos aqui e nos esforçando para fazer um evento mais proveitoso possível. E muito, muito obrigado pela colaboração de cada um de vocês. Sei que muitos estão sentando novamente, enquanto nesses preparativos finais, queria convidar o meu amigo André, que realmente é meu amigo, e já vamos falar sobre isso, a falar um pouquinho, ele que é o vice-presidente de projetos, falar um pouquinho sobre os projetos da 3LB. Boa noite a todos. Muitas carinhas aí a gente já conhece, aí pelo Brasil. André Mitman, já entrei em contato com algumas lideranças. Uma alegria sempre estar vendo aí alguns rostinhos. Eu estou sucedendo aí, eu estou vendo aqui o Vilmar Heller, foi o meu sucessor, eu estou sucedendo ele, né, lá como vice-presidente de projetos, fez um ótimo trabalho na gestão passada, e a gente vai tentar conduzir esse trabalho aí nesses próximos 2 anos, né? Também aqui na parte de projetos. A gente já mandou um material lá no grupo, quem está inserido naquele grupo, líderes, né, da Liga, já foi mandado lá um material falando um pouco a respeito dos projetos, né, das gestão. Nós temos, rapidamente, 4 projetos, que é o projeto Moçambique, projeto lá do Seminário Concórdia, que é o projeto, esse aí é o projeto que vai seguir aqui na Liga, Hora Luterana e o projeto Jovem ONU, né? Então, isso no vídeo lá foi colocado, mas assim, em rápidas palavras, nós temos 300 mil como objetivo, né, nesses 2 anos. Então, destrinchando, projeto Moçambique 27 mil, o Seminário Concórdia 125 mil, Hora Luterana 53 mil, projeto Jovem ONU 95. Falar rapidamente o projeto Jovem ONU. O projeto Jovem ONU é o nosso projeto institucional aqui da Liga, voltado aí para o projeto de liderança da 3LB, para a representação aí da Liga aí junto aos congressos, as viagens, material de expediente, preparação também para o nosso Congresso Nacional. Então, os recursos que são destinados para ele, basicamente, para esse objetivo. Correto, Luiz? É isso aí. Então, a minha ideia é de estar entrando em contato com todas as lideranças do Brasil, e com seus presidentes, né, com os pastores conselheiros, né, para a gente também estar se aproximando e também estar pedindo apoio. Né? Nossa Liga é um organismo vivo, a gente não vai conseguir sozinho, né, alcançar esses objetivos, né? Assim como eu tenho o objetivo aí de estar falando sobre os projetos, a gente conta muito aí com a liderança de vocês, leigos,
A gente também agradece aí a participação de vocês. Então, a gente vai estar próximo aí nos próximos 2 anos, já tenho conversado com alguns, e contamos aí com a colaboração e o incentivo ali, contando principalmente com a liderança de vocês junto aos seus distritos aí do Brasil. Ok? O pastor Jonas comentava comigo há pouco sobre a situação da Hora Luterana, né, pastor Jonas, que é um dos nossos principais projetos ainda. Compartilhe um pouco com o pessoal, por favor, sobre a tua conversa com a pastora Adelar hoje. Muito bem, boa noite a todos que estão conosco, uma alegria, uma satisfação. Estava hoje à tarde conversando com o pastor Adelar e eles estão lá em reformas do prédio em São Paulo, né? E um prédio que há 50 anos não recebe uma manutenção devida e há um orçamento prévio para essa reforma, mas a gente sabe como é reforma, né, André? Que, infelizmente, os custos sempre são diferentes depois que as coisas vão acontecendo, se descobre outras situações. Então, só ali a gente precisaria realmente fazer um levante, um apoio muito melhor do que a nossa meta aqui estabelecida. Seria importante nós abrirmos realmente as nossas agendas nos nossos grupos aí e lembrar que a Hora Luterana é o grande projeto dos homens, desde a nossa história vinculada aos nossos irmãos americanos. A gente sabe que a Hora Luterana é o carro-chefe, né, do trabalho dos leigos nessa perspectiva missionária. Então, valeria a pena você entrar em contato também com o pastor Adelar, se colocar à disposição, ajudar para que nós consigamos, de fato, contribuir para que o quanto antes eles consigam realizar essa grande reforma no prédio. Muito bem, senhores, mais um motivo, então, para vocês apoiarem os projetos da 3LB, né, enfatizando aí a Hora Luterana, o Seminário Concórdia, o Seminário Moçambique e o nosso próprio projeto Jovem Homem, que é o projeto Jovem Homem porque é a principal causa dessa gestão, é a principal causa esse debate de como trazer essa nova geração para dentro da Liga, e esse projeto que dá nome à gestão é o projeto que nos permite fazer esse tipo de evento, estar junto aos nossos distritos, fazer nossas publicações e nossos periódicos. Eu vou compartilhar agora minha tela com vocês. Cá estamos. Imagino que vocês já estejam quase vendo. E este grupo que está aqui agora é o grupo que vai falar sobre resiliência, tolerância e flexibilidade. Então, novamente, boa noite a todos. Meu nome é André Mitman, vice-presidente de projetos aí dessa gestão 2021-2023. Eu sou Ives Moller, presidente da 3LB. Muito bem, e eu sou o pastor Jonas. Hoje eu sirvo a Sociedade Bíblica do Brasil e sou um dos conselheiros da 3LB. Eu falei antes que ia conversar um pouquinho sobre minha amizade com o André. E entre alguns muitos bons momentos, eu destaco esse, que eu e meu amigo André viajando de avião, juntinho. Para o ML 2020, né? Agora não se engane nessa foto aí. É amigo, mas grave nessa imagem, porque quem está vestindo com aquela camisa branca lá tem uma preferência por um outro time, tá? Depois a gente vai entrar mais em detalhes. A segunda divisão não vale, gente, por favor. Vamos valer a primeira divisão. Já está escrito ali, Arena do Grêmio. É o time finalista aí do Campeonato Gaúcho, né? Mas foi um dia antes aí do nosso encontro nacional de líderes lá no Seminário Concórdia em 2020. Quem lembra aí sabe, talvez muitos luteranos estiveram também nesse jogo lá. Tem gente querendo reagir a vocês agora já. Não pode. Não pode. Mas agora? Não, vamos nós. Não, calma. Eu trouxe mais uma foto aqui, assim, entre tantas fotos que eu poderia escolher, nós não estamos nesta foto, nós estamos nos bastidores, mas revelaram muitas cervejas tomadas, muitos bons momentos de papos e muitos copos vazios, né? E foram muitos momentos como esse que a gente cresceu também, né, nas nossas ideias, nossos insights, né, para a Liga, né? Ali são momentos aí que muitos de vocês também conversaram já entre vocês, né, pensando a igreja, né, pensando a Liga de Leigos, né?
Mas essas fotos desses bons momentos são para dizer para o André e para dizer para vocês que, André, eu te considero um bom amigo. Que romântico. A recíproca é verdadeira, né? A recíproca é verdadeira. Mas, pasmem vocês. Apesar dessa amizade pura e sincera, tá bom, André? Apesar dessa amizade pura e sincera, na última eleição presidencial, eu votei no partido A. E eu para o partido B, o oposto desse partido A. E na próxima eleição, eu pretendo votar mais uma vez no partido A. E eu, convicto, vou votar para o partido B. Dessa forma, é possível concluir, André, que nós temos posições políticas totalmente antagônicas? Totalmente antagônicas, mas posições políticas, né? Que fique bem claro. E mesmo assim estamos aqui conversando, convivendo. Podemos tomar uma cerveja depois do... Hoje dá tempo ainda, né? E continuar um papo bacana. E fique bem claro, vocês vão ficar chocados. Aquela foto lá na frente daquele estádio vai deixar vocês assim mais impressionados, né? Porque da nossa amizade, mas as nossas diferenças não são só políticas, não são neles. São muitas diferenças. São outras preferências. Tá? Mas como isso é possível? Qual é o sentido, né, de a gente ter visões tão antagônicas e podemos conviver? Muito bem. O que vocês viram é a nossa realidade. Como igreja, nós temos pessoas que convivem conosco, que pensam diferente, têm uma perspectiva sociopolítica diferente. É o caso desses nossos nobres irmãos. Se eu fosse entrar entre A e B, nós ia ter um desempate aqui. Mas aí a gente não iria deixar um dos irmãos no desconforto, né? Mas como que é a realidade nas ligas, dentro da igreja? Infelizmente, a gente tem acompanhado coisas muito tristes, no sentido de que irmãos não conseguem mais conviver, não só pelas brigas de Face ou de outros meios de comunicação, mas às vezes as pessoas, nesse período pandemia, mas antes da pandemia, não vão nem mais na igreja, porque não suportam mais encontrar pessoa do lado A ou do lado B, porque não tem acordo. Por isso, quero convidar você a nós termos um olhar, uma reflexão sobre esse tema que é riquíssimo, que nós fomos desafiados nesse nosso segundo bloco, a falar sobre resiliência, sobre tolerância e sobre flexibilidade. Quando a gente viu o Ives e o André aqui, eles se comportaram muito bem, porque eles já tinham conversado, já tinham acordado isso antes. Mas nós sabemos que as brigas, as rixas, os contratempos aí, situações de polaridade, nós temos diversas nas nossas igrejas. E antes, no nosso primeiro bloco, nós estamos vendo situações que talvez as pessoas não tenham motivação para ir na igreja, não tem motivação para ir no encontro dos homens. Eu acredito que um ponto que tenha trazido dificuldades é esse aspecto, né? Que nem sempre se tem a boa compreensão sobre essa perspectiva do diferente, do contraditório. Por isso, eu quero chamar a atenção para alguns pontos fundamentais para a gente falar sobre resiliência, tolerância e sobre flexibilidade. Se o Ives puder entrar isso aí, ó, vamos falar um pouquinho sobre isso. Essa questão dessas tensões, dessas polarizações, desses extremos. Então, a gente sempre vai lembrar que isso são situações próprias nossas, são as nossas marcas de uma rebelião que nós temos contra Deus. Isso ainda faz parte daquele mal que circula dentro de mim, que é o veneno da serpente, que está realmente dentro do meu coração, dentro do meu viver. Mas a gente também tem uma questão que é muito interessante, além dessas nossas diferenças de perspectiva, de olhar, de compreensão, nós sabemos que a fé nos traz uma perspectiva bem paradoxal. Aquilo que Lutero diz, né? Simultaneamente eu sou justo, simultaneamente eu sou pecador. O apóstolo Paulo vai dizer, o bem que eu gostaria de fazer, eu não consigo fazer, eu faço
o mal. E aí isso tudo a gente vive no nosso dia a dia, dentro de casa, na sociedade, a gente vive isso na igreja. Agora, quando a gente quer transferir toda essa questão paradoxal para dentro da igreja, às vezes nem todo mundo tem sabedoria para lidar com isso. E aí nós temos muitas situações de perda, eu vou dizer assim, né? São coisas que acabam trazendo um prejuízo muito grande na perspectiva do reino, na perspectiva do desejo do nosso Deus para a nossa vida. E aí eu quero chamar a atenção para esse outro aspecto importante, que é a questão dos dois reinos. Talvez esse é um assunto que nós deveríamos tratar mais também nas nossas bases, isso deveria ser um assunto mais constante, até mesmo nos estudos bíblicos, no trabalho dos próprios pastores, das diretorias, entender que Deus, ele trabalha na nossa vida nessa dinâmica, mão direita, mão esquerda. E quando a gente fala aqui, biblicamente, direita e esquerda, não tem nada a ver com as ênfases políticas de hoje, né, dos nossos dias. Mas a gente lembra que Deus, na sua dinâmica mão direita, mão esquerda, ele tem o reino da graça, do evangelho, da sua igreja, e ele tem a dinâmica da sua lei, que é na esfera das autoridades, na esfera secular. E assim, essa dimensão, essas questões próprias, quando a gente tem uma compreensão, isso nos ajuda também no nosso dia a dia, nas nossas diferenças. A gente compreender qual é o grande desafio nosso como igreja e como cidadãos que fazem parte de uma sociedade. Por isso, queridos irmãos, eu acho que a gente tem que ter uma ideia e uma compreensão clara de que Deus é tão maravilhoso que ele consegue colocar debaixo do guarda-chuva dele essa gestão da mão direita e da mão esquerda. Especialmente aqui eu quero destacar agora a mão esquerda, o governo, as autoridades instituídas. Você vai ver que em cada país, em cada lugar do mundo é distinto, né? Alguns países é parlamento, outros é um processo democrático, é presidente. Tudo é muito dinâmico em todo o mundo. O fato é que Deus vai governando povos e nações, e o objetivo dele é que sol e chuva sejam dádivas e bênção constante para todos, que todos tenham os recursos necessários para a sua sobrevivência, para o bem comum, para o bem das pessoas. Então, o cristão, ele vive numa sociedade, e como tal, ele é ser político. Agora, todos nós vamos ter o mesmo entendimento? Não, porque o reino é dinâmico. Isso faz parte também. Isso também é um projeto de Deus. Nós temos que ter entendimento que todos nós temos responsabilidades para com o mundo, com a criação, com o semelhante. O cristão deve ser do partido A ou do B. Está certo o Ives ou está certo o André? O seu chamado partidário, o meu chamado, está vinculado à cruz de Cristo. Esse é o ponto. Esse é o ponto que a gente precisa trabalhar e a gente precisa tratar aqui nas nossas reflexões agora. Só deixa eu dar um enter aqui na minha tela, na minha projeção. Quando a gente tem uma situação do A ou do B nessa tensão, e a gente percebe que um governo é tirano. Qual é o posicionamento de um cristão? O posicionamento do cristão é sempre ir contra uma situação que está trazendo prejuízo para a nação. A função nossa como igreja, e aí na mão direita do nosso Deus, é apontar para o pecado, apontar para o erro. Essa é a nossa função. E nessa função, a gente tem que sempre lembrar que o nosso Deus quer que realmente nós tenhamos clareza, entendimento de que a mão direita, a mão esquerda, elas são uma unidade, né? Um propósito maior do nosso Deus para que se mantenha a ordem devida, tanto no Estado como na igreja. Aqui eu também anotei uma questão importante
não esquecer sobre a mão direita, o trabalho da igreja, a proclamação da palavra, os sacramentos. Nós luteranos temos isso muito claro, que a função da igreja é essa, encaminhar as pessoas para Jesus, para que elas conheçam o evangelho e elas desfrutem desse evangelho dia a dia. Então, um trabalho constante de nós nos alimentarmos, mas também conduzirmos as pessoas para a palavra da verdade. Uma palavra riquíssima, e foi até mencionado por alguém antes, mas eu quero citar esse versículo de Jesus em João 17, na oração sacerdotal. Jesus diz assim: eu não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Olha só, os cristãos devem viver em ambos os reinos, em uma só vez, de maneira que eles estejam no mundo, mas eles não são do mundo. Olha que dinâmica, tem tensão, tem algo paradoxal. Quem está certo, o A ou o B? Perspectiva correta, e aí eu coloquei lá o foco, o alvo do cristão, de cada um de nós. Qual que é? A cruz de Cristo, o meu chamado de cuidar de pessoas. Eu não posso ser pedra de tropeço de ninguém. Eu preciso cuidar, eu preciso encaminhar as pessoas para que elas também desfrutem dessa mesma misericórdia e que elas também alcancem a eternidade. E para fechar esse momento assim de um olhar sobre resiliência, tolerância, flexibilidade, olha só, amar a Deus e o próximo. Volta só um pouquinho isso. Este é um resumo de toda a lei divina e de toda a sua vontade para a nossa vida, inclusive amar aqueles que pensam diferente de nós. Não abandone. Se você é do A e o teu irmão é do B, não desista dele. Ame. Amar é sempre se voltar a fazer esse processo de reconciliação. Deus não quer que nós sejamos inimigos, mas Ele nos transformou a nossa vida de inimigos para amigos deles. E esse é o nosso ministério. O nosso chamado é um chamado para reconciliação, constantemente. Por isso, eu deixo essa orientação de que nós somos sempre chamados a cuidar de pessoas e fazer de tudo para com todos. E eu deixei aqui, aí sim, Ives, vamos lá para o outro Enter, só para ter uma questão assim bem didática, né? Resiliência. O que seria resiliência na Escritura Sagrada? Todos nós conhecemos essa palavra do apóstolo Paulo, eu prossigo para o alvo. Esse é o nosso objetivo. Né? E para sermos resilientes, nós sempre precisamos voltar ao ponto inicial. O nosso chamado, Deus nos ama e Deus nos faz seguir esse caminho. Só nós fomos chamados para seguir esse caminho? Ou será que tem muitos outros que Deus nos coloca a conduzir nesse caminho? Questão da tolerância. Isso aqui é um tapa na nossa cara, um texto onde eu quero só ler um pouquinho antes, Ives. Olha só, antes de Jesus dizer isso, lá em Lucas 15, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Tolerância é isso. É o exemplo de Jesus aqui. Com quem nós estamos sentando, dialogando, partilhando aquilo que Ele nos deu. E flexibilidade. Esse texto do apóstolo Paulo também é riquíssimo. Fiz-me de tudo para com todos. Por isso, queridos, a gente deixou um pouquinho aí sobre essa temática de resiliência, tolerância, flexibilidade, porque a gente sabe, né, Ives e André, que esse é um dos grandes desafios do nosso momento, de saber lidar com o diferente.
E para a gente saber lidar com o diferente, todos os dias, reconhecer como Deus me trata. Ele me trata com misericórdia e compaixão todos os dias. Porque eu sou do A ou do B? Porque eu sou um pecador. Ele me ama. E esse amor dele me constrange. E me leva a também amar. Esse tem sido o termômetro das nossas ligas. Vamos lá, Lucas, vamos conversar sobre isso. Muito importante, pessoal, e o pastor Jonas salienta muito bem, nós demos a ilustração aqui da política. Isso tem, de fato, não dividido, tem rachado nossa igreja. Isso é muito grave. Mas a tolerância, ela se refere a vários outros aspectos. A inclusão do diferente, que diferente por gostos, por opiniões, por questões sociais, né? Então, nós trazemos algumas questões para o debate. Antes de a gente ir para essas questões propriamente, como que vai acontecer agora? Nós vamos mais uma vez nos dividirmos em grupos, mas agora vamos ter um pouquinho mais de tempo, 15 minutos. Embora vão haver membros da diretoria nacional nos grupos, nós queríamos, desde já, sugerir que, muito rapidamente, cada grupo escolhesse um líder que vai voltar e apresentar em 2 minutos algumas dessas respostas, um arremate da discussão que aconteceu. Ives, quantas salas? No primeiro ponto lá... Oi? Quantas salas? Oi? Quantas salas? Quantas salas? 6 salas de novo, né? Acho que fica um bom número como antes. Beleza. Então, 6 salas de novo, elege um líder. E aí, qual é a nossa proposta para vocês debaterem e trazer essa... estamos nos corrigindo aqui para mudar para 5 salas, é isso? 4 salas. Giovanni, por favor. 4 salas por questão da logística do espaço aqui. Então, pode abrir? Sala com líder, e é essa a proposta. A primeira ponderação. Jesus nos orienta a amar a Deus e ao próximo, inclusive seus inimigos, como nós falamos. E aí, como que você reage? Você reage com opiniões sociopolíticas diferentes entre irmãos de fé. E aí, vocês reagem como eu e André? Como lidar com isso dentro da congregação? Aí que está o grande embate. Nós estamos aqui como amantes da igreja, queremos uma igreja forte, um departamento de leigos ativo, mas nós estamos tendo empatia com o nosso próximo dentro da nossa igreja, do nosso departamento. Acho que essa é a palavra-chave, empatia, né? É buscar se identificar na pele do nosso irmão, que ele não tem os mesmos gostos, ele não gosta da mesma cor que a gente. Nós, como o pastor Jonas falou, nós buscamos um único alvo, que é a palavra, que é Jesus Cristo. E como que a minha vida acolhe visitantes ou pessoas que participam pela primeira vez? Vocês têm uma estratégia clara para envolver essas pessoas? Para essas pessoas que normalmente seriam escolhidas, né, que são diferentes, que são visitantes, que estão pela primeira vez? E, por último, esse é o nosso alvo, nós queremos trabalhar as próximas gerações. Qual é a estratégia para acolher e envolver o jovem homem no trabalho da igreja e dos leigos? 3 questões: opiniões políticas, visitantes e o jovem homem. Como que vocês encaram esses 3 desafios? Fica com vocês essa palavra, daqui a pouco voltamos, cada um tem, então, cada líder, 2 minutos para apresentar suas conclusões. Importante observar que em cada uma dessas questões a gente pode olhar para resiliência, tolerância e flexibilidade. Perfeito. Com vocês, a palavra, nos vemos em 15 minutos. Pessoal, finalizando então as salas, voltamos à sala principal. O grupo vai agora continuar com sua oficina. Olá, já estamos todos aqui, tem grupos ativos ainda. Todos aqui já, né, Giovanni? Estão voltando. Vamos lá, Sim, muito uma chamada rápido, de maneira principal. muito objetiva. Cada grupo elegeu seu representante para, em 2 minutos, sintetizar a discussão. Grupo 1. Ergue a mão e fala. Opa, Pois não, Vilmar. estamos aqui. Por livre e espontânea pressão, mas tudo bem, não é
resiliência. O assunto foi show e a discussão foi ampla, tínhamos mais uma meia dúzia de inscritos e o primeiro ponto é que foi o mais enfático, né, sobre essa questão da polarização. E aí foi colocado, né, da preocupação da polarização com pastor, pastor com leigo, leigo com pastor e leigo com leigo, né? O cuidado que nós devemos ter com as ideologias, os grupos de WhatsApp, as manifestações, né? Estarmos... E aí entrou algumas coisas que foram colocadas que são importantes, né? De nós estarmos atentos às orientações da igreja, carta do presidente, a manifestação da CTRE, né? Que nós possamos estudar esses posicionamentos e possivelmente isso poderá ter um desfecho na próxima convenção, né? Então, a gente está, pelo menos, inteirado dessa posição da igreja, isso é muito importante, mesmo que nós tenhamos a nossa posição, mas também saibamos muito bem qual é a posição da igreja nesse contexto. E a questão aí foi colocado, né, que o problema é muito amplo e não podemos falar somente da nossa igreja, né, e que o debate ele é muito mais amplo, ele transcende, porque ele pode ser constituído na minha própria família, né, no meu trabalho, com os meus amigos, né? Então, como eu me porto ali também, né? E aí foi até, finalizou muito bacana com a fala do pastor Ervino, em que ele colocou, né, a colocação do apóstolo Paulo em Colossenses, né, quando ele coloca, né, que habite ricamente em vós a palavra de Cristo, né? E eu acho que isso é a essência nossa de cristão, né? E aí a gente pode compreender, e foi bacana, eu acho que vocês estão de parabéns por essa colocação que o nosso presidente, o André, ali, encenaram ali naqueles 3 pontos, assim, bem divergentes, né? E que esse não é o foco. As divergências existem, mas nós temos o amor de Cristo e a cruz de Cristo para nos espelharmos nela. E se o amor de Cristo invade o nosso coração, nós, assim, podemos receber bem os visitantes e também, em conjunto, sermos também os instrumentos para podermos congregar o jovem homem, né? E assim, com certeza, estaremos fortalecendo a nossa liga. Teria muita coisa para colocar, então, sendo breve nesse contexto, é mais ou menos por aí. É um problema, mas, sem dúvida, pode ser resolvido à base da cruz de Cristo. E isso nós estamos aqui aprendendo e nos instruindo cada vez mais. Perfeito, Vilmar, obrigado. Grupo 2 está com a mão levantada, é o Jairo Cristo, é isso? Os outros líderes, se já quiserem erguer a mão também. Tem que ligar o microfone, Jairo. Não sou eu, é o pastor Sérgio. Eu só queria fazer um protesto contra aquela camisa do Grêmio, porque amanhã eu virei contra o Internacional, então, porque é um horror isso aí. Essa camisa me dá, sabe, não desce aqui no Grugumilho. Já falaremos sobre isso, Jairo, fique muito tranquilo. Sim, senhor. Tá. Grupo 2. É o pastor Sérgio que fala. Não, Jairo, eu achei que você estivesse anotando tudo para poder conversar com o povo agora. Puxa vida. Eu sou só o anotador oficial. O nosso ponto foi o que os leigos estão fazendo, ou como fazer para acolher os visitantes que vêm à igreja, né? Então, assim, como o tempo foi curto, então houve algumas manifestações sobre o grupo de recepção, que tem essa função de receber as pessoas que vêm, acolher, assim, mostrar a pessoa que está chegando, que não conhece a igreja, não sabe nem, alguns não conhecem nem a Bíblia direito, ou até o próprio inário, algumas congregações usam inário, ou algum cancioneiro, né? Então, assim, essa preocupação em que a pessoa se sinta bem. Olha, eu estou chegando aqui, alguém já veio falar comigo, dar um bom dia, não sei aquele chiclete também, porque se chiclete não é bom, né? Eu não gosto quando eu chego também numa loja ou numa igreja que a pessoa fica em cima de mim o tempo todo, né? Então, essa questão de respeitar o espaço, mas ser gentil o suficiente para a pessoa poder se sentir em casa, né?
E depois, alguém também colocou aí, mais lá do Paraná, dizendo que uma diretriz que eles estão seguindo, que eles veem um potencial, onde não há uma liga formada, enfim, então eles fazem visitas para animar, para incentivar e mostrar o que é a Liga de Leigos e como funciona, o que é, para que existe e os projetos. Então, essa forma de incentivar é que foi colocada, né? Também a gente mencionou rapidamente também uma questão de acessibilidade, porque já que nós colocamos a questão de receber as pessoas que vêm à igreja, né? Então, foi falado alguma coisa sobre acessibilidade, sobre adaptar a igreja para algumas condições muito especiais que nós temos hoje. Antigamente, as igrejas não tinham não tinham essa preocupação, mas é que não tinha essa visão como se tem hoje, né? Banheiros exclusivos, assim, para deficientes, um espaço reservado até no estacionamento, quando existe na igreja, para algum carro de algum deficiente, ou até dentro da igreja. Então, assim, a gente comentou sobre isso e, claro, faltou muito a gente conversar mais sobre o que fazer para animar os jovens, né? Os jovens homens a participar. A gente não chegou bem nessa parte de o que fazer, né? Ideias para trazer esses jovens a amar a igreja e o trabalho dos leigos, né? Muito bom, obrigado, pastor Sérgio. Pastor Giovanni, 2 minutos. Muito bem, conversamos um pouco sobre os 3 pontos que foi proposto, né? E, assim, o que nós tivemos mais ênfase foi a questão da tolerância e do cuidado, realmente, aí, com o falar, especialmente aí neste meio polarizado que nós estamos vivendo hoje, né? A ideia é que possamos ter muito respeito, muito cuidado e principalmente, aí, muito carinho, né? Mesmo que nós não tenhamos a mesma opinião do nosso próximo, né? Então, a ideia é que a gente tenha realmente este cuidado, né? E de fato, assim, faz pensar, né, em relação à vida da igreja, especialmente, de repente, para que a gente possa ter um material para estudo aí, né? O que é sociológico na vida da igreja, ou no mundo, especialmente, o que é teológico, né? O que é a palavra de Deus e o que sociologicamente falando, isso pode contribuir também para o trabalho e da vida do grupo, de modo geral, né? E quanto à recepção de novos membros, ou novos membros do grupo, e acolhimento também a novos aí que estão querendo entrar, ou a gente busca que a participação também, a ideia é que a liderança possa estar atento também e tenha uma sensibilidade de poder estar aí acolhendo, um olhar mais atento, porque o de casa, ele já está lá, né? Ele já teve esse cuidado. Então, é importante também a gente ter um olhar para esses que estão chegando, da mesma forma que nós temos para esses que já estão aí junto, né, no grupo. E quanto a incluir um jovem homem ou um jovem leigo, né, na vida da igreja, a gente sempre busca aquele exemplo lá que foi falado já também, foi o destaque, né, da nossa conversa, o dever de casa, né, o exemplo de pai, o convite, nada imposto, né, mas saber que aquilo ali também é importante para a vida do jovem, que daqui a pouco vai ser um homem, um leigo também na vida da igreja, né? Então, esse dever de casa aí é muito importante, tá? É isso, Ives. Muito bom, pastor Giovanni. Quem é o do grupo 4? Faltou um. Ninguém? Eu não estava em nenhum, então alguém do pastor... O pastor... Perfeito, pode puxar. O Evaldo levantou a mão. É ele o representante do grupo 4? Por favor, Evaldo.
Na verdade, sim, eu não sei eu era meu grupo, né? Eu não observei esse detalhe. E também a gente não escolheu um representante, então eu peço né, Então eu tenho. a autorização aí para os meus colegas aí para me falar um pouquinho a respeito do grupo, né? Pode ser? Só 2 minutos. rapidamente falando, 2 minutos. Qualquer coisa eu deixo aqui também. Todos jovens ali, dos homens jovens, né? E que a gente vê que a gente reclama muito em casa, né? E acaba isso afetando aí as nossas crianças e adolescentes aí para um futuro ingresso aí nas ligas de leigos e propriamente na igreja, né? Então, a gente teria que parar um pouquinho de reclamar, falar mal do pastor, da própria congregação em casa, quem sabe, né? A gente vê que isso é um fator bem significativo. E um outro é que aí até o pastor Eric falou sobre isso e a gente concordou de que nós teríamos que parar de ver as crianças de hoje como o futuro da igreja e começar a vê-las como o hoje mesmo, né? E tratar elas como hoje já, que é o que o pessoal aí já falou também, levar junto e participar, incentivar desde hoje e não deixar esse vácuo aí entre crianças e jovens e depois leigos, né? Então, começar a dar um pouco mais de valor às nossas crianças, desde já, e não só ver como futuro. A gente fala muito, a criança é o futuro da igreja, do Brasil, do mundo, e a gente deixa eles à mercê, e o mundo está aí, né? Um monte de coisa fácil para eles, e eles acabam abandonando a igreja. Não sei se mais alguém do grupo quer falar aí um pouquinho aí. Tem Eu só queria pedir desculpas, o André tinha pedido para eu ser o preletor, mas eu não havia entendido, né? Agora que minha ficha caiu. Mas corrobora isso que o Evaldo disse, né? A gente sempre vê as crianças e os jovens como futuro da igreja, eles não são futuro, eles são presente, eles são a igreja hoje, e esse envolvimento tem que acontecer agora, né? O mais breve possível, não importa a idade, porque aí sim a gente não vai colher os frutos dessa reunião no domingo que vem e nem no mês que vem, é nas próximas reuniões no futuro, e a gente tem que semear agora, tem que plantar agora, né, para colher amanhã. Então, eu agradeço aí o Evaldo, o André, né, e a vocês aí, desculpem a confusão. Perfeito, senhores. Muito boas ponderações. E agora, concluindo aqui a nossa oficina, né? Sérgio Flor. Pastor Sérgio. É que na última participação aí, alguém falou sobre falar mal da igreja, né? Assim, falar mal do pastor. Eu me lembrei de uma frase que eu ouvi em um vídeo, eu não lembro há quanto tempo atrás, assim, a frase é a seguinte: o pai que serve a igreja, ou o pastor, a milanesa no almoço domingo, terá um filho com indigestão espiritual na segunda-feira. Muito bom. Muito rapidamente, Marcos, e depois pastor Índio. Eu queria só dar um testemunho aí nesse projeto da inclusão do jovem, né? Eu fiz questão de levar meu filho aqui na nossa reunião do Negro, mas para ele dar um feedback do que ele estava vendo e do que ele estava ouvindo, né? E quando chegou em casa, ele falou: pai, foi uma reunião enfadonha, só você falou, eu não achei nenhum assunto que me chamasse a atenção, e por que 1h15, 1h20 de reunião, né? Então, foi uma crítica, claro que ele é advogado, então ele joga pesado, mas eu acho que antes da gente incluir o jovem, convidar o jovem, nós temos que escolher temas, né? Não adianta levá-lo e ele não se sentir bem, não. Fica a dica aí. Eu tenho um tema de casa para fazer para a próxima agora, para melhorar e fazer com que ele continue. É isso aí. Sensacional participação. Pastor Índio. Irmãos, pensando de forma analítica, conforme a fala dessa noite, né, Guilherme? Nosso grupo ponderou muito essa questão de como é que a minha reação, como é que eu trato
como é que é minha tolerância, minha flexibilidade diante dos posicionamentos políticos que existem na igreja, tanto na esfera pastoral como na congregacional, né? Então, assim, eu achei que esse ponto ia render mais aqui no grande grupo, né? Como nós, pastores, temos uma ética pastoral, recebemos carta do presidente, da direção nacional, nós, pastores, a minha questão haveria uma carta norteadora dos leigos para os leigos, né? Nesse quesito, olhando especialmente essa questão analítica dos fatos aí que estão em nossa volta, especialmente nesse ano de eleição, lembrando que a última eleição para presidente quebrou muito grupo de WhatsApp, dividiu famílias, trouxe problemas para as congregações, né? Então, assim, mais fazendo essa olhada analítica panorâmica, né? Seria mais para compartilhar com vocês essa preocupação, né? Muito boa ponderação, pastor Índio. Eu vou pedir desculpa, Bob, sim, a gente está bem avançado no horário que a gente tinha se proposto já. Amanhã a gente retoma para os debates, né? Isso pode ser retornado. Mas, pastor Índio, veja, até te respondendo diretamente, nós já debatemos essa situação e a gente tem que lembrar também que não são só os pastores, a ELB se dirigiu aos pastores, mas nós, como líderes, também temos uma grande responsabilidade, né? E é tanto em resiliência em fazer esse bom combate, em termos de um foco, na tolerância das diferenças, né? Isso também é muito importante. E aí, veja, né? No começo, lá mostrando as fotos, eu apareci com uma camisa do Grêmio, né? Mas eu só vesti aquilo para agradar meu amigo André, na verdade para me camuflar e não ser apedrejado em meia torcida lá no Grenal, né? Mas eu, na verdade, sou São Paulino e não entendo como que hoje, no atual contexto, alguém ainda tem coragem de vestir essa camisa. Essa camisa é finalista do Campeonato Gaúcho, né, Robson? E tem 5 Copas do Brasil. Esse clube não tem. Mas é a segunda divisão. O que é esses dois aqui diante do maior, né, do maior time, da maior nação do país? Do norte ao sul. É o poder. É o poder. Vamos para a primeira divisão? Vem aqui, ó, para ser o melhor. Pessoal, falam de cada vez. Tem jogo na sexta-feira e nas terças, é isso mesmo? Eu não sei como você gosta do jogo no domingo à tarde, né? Meio a um churrasquinho, é complicado. Mas, meus irmãos, é tolerância. Isso que a gente estava discutindo. Tem a tolerância, né, e o respeito, né, a flexibilidade. Né? Mas a pergunta que fica: e aí, como que a gente trata o semelhante? Como que a gente lida com essas diferenças no nosso dia a dia, especialmente pensando aí, né, nesse cuidado com o homem jovem, com o leigo, com a família. Esse é o nosso tema central aqui, nessa nossa segunda temática. Quem sai vitorioso de uma discussão? A minha própria verdade ou a verdade de Cristo? Grande debate. Mas é interessante notar até, né, pastor, que com o simples fato de nos bastidores nós vestimos a camisa, muitos fizeram questão de mostrar suas próprias camisas e suas próprias verdades. Eu acho que é bonito, imagino que muitos queriam ter entrado nessa discussão agora, defendido o partido A ou defendido o partido B. Mas, na verdade, nós temos um único partido, né? Exato. E esse partido é Cristo. Trouxemos esse exemplo para descontrair, para ficar mais leve, né? Mas assim, para vocês entenderem, né, que mesmo nós temos gostos e preferências diferentes, nós temos um único objetivo, assim como colocado, né, que é a palavra, que é a salvação, que é Jesus Cristo. E quem sabe, irmãos, toda essa tensão que a gente vive no dia a dia também tem um movimento de Deus para que a gente realmente esteja próximo do diferente.
quando a gente leu aquela passagem que Jesus sentava com pecadores, publicanos, ele acolheu até prostitutas, né? Quem não era digno de ser acolhido. E esse chamado de Jesus para nós continua valendo hoje, como igreja, como departamento de leigos. Então, realmente sermos tolerantes, resiliência e flexibilidade. Tudo pela causa, tudo pelo reino, o reino da graça. Mais pessoas serem alcançadas e serem salvas. É isso. Muito bem. Senhores, essa foi a última oficina desta noite. Deixa eu só voltar para a minha tela aqui. Eu agradeço enormemente a presença de cada um de vocês. Lembrando que, olha, mantivemos o grupo ativo, o participante aqui desde o início, com o mesmo volume. Então, nosso muito obrigado